Olá, tudo bem com você? Que bom a gente se reunir mais uma vez, para estudar a Palavra de Deus. Você aí onde você estiver, com o seu celular, com o seu computador, ficou tão mais fácil agora para a gente estar em contato com todos, Então, é um privilégio estudar a Palavra de Deus, abrir o conteúdo bíblico, entender as revelações de Deus para nós. Então, seja bem-vindo a este momento, onde vamos estudar um pouquinho da Palavra de Deus. Mas antes de entrarmos na Palavra de Deus, nós vamos fazer a nossa oração, porque Bíblia se estuda com oração, para que o Espírito Santo de Deus nos seja dado e então possamos compreender as verdades de Deus, para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Então curva a sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, vamos abrir a Tua Palavra agora. Precisamos do Teu Espírito, da Tua bondade, do Teu amor. Precisamos do Teu Espírito Santo para nos ensinar as Tuas verdades que vamos estudar agora nesse momento. Por favor, nos ajude, para que possamos compreender a Tua Palavra e estarmos seguros nas Tuas revelações. Enche-nos com o Teu Espírito, abençoe todas as pessoas e suas famílias que estão assistindo a Tua Palavra, assistindo a pregação da Tua Palavra nesse momento. Enche-os com a Tua graça, salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você já imaginou como seria bom se você pudesse ouvir a voz de Deus falando para você, te ajudando, te orientando, te conduzindo, o próprio Deus falando? Você sabe que tem muitas pessoas que dizem assim: eu só vou fazer isso se Deus me falar, eu só vou fazer aquilo se Deus me revelar, eu só vou me movimentar se Deus falar que eu tenho que movimentar, eu só vou sair desse lugar se Deus falar que eu tenho que sair desse lugar. Você já pensou como seria interessante se Deus pudesse falar com todos nós e responder às nossas inquietações ao vivo, assim, o próprio Deus se comunicando conosco, dando um sonho, uma revelação e mostrando de forma clara? Bom, por que será que Deus não pode fazer isso? Por que será que Deus não pode falar com todas as pessoas? O que é que existe que pode impedir a ação de Deus na vida das pessoas, de forma que Deus possa falar diretamente a cada um de nós? Na verdade, queridos, Deus fala, mas não diretamente, pessoalmente, mas fala através de um representante. E é isso que eu quero estudar com você neste momento. Nós queremos descobrir na Palavra de Deus como é que Deus faz para falar conosco, falar comigo, falar com você. E o que é que impede Deus de falar com os seres humanos? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 59, a Palavra de Deus mostra por que o ser humano não tem acesso direto a Deus, a despeito de Deus se revelar diretamente a nós da forma e da maneira como Ele escolheu, e nós vamos entender isso aqui. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O grande problema é o pecado. O pecado nos separa de Deus, cria uma ruptura, nos afasta de Deus a tal ponto de os nossos pecados ofenderem tanto a Deus que eles cobrem o rosto de Deus para que Ele não possa nos ouvir. O pecado é algo muito ruim, é algo muito ferino. O pecado é algo terrível que ele só nos dá como recompensa a morte. E o pecado nos separa de Deus. No entanto, a despeito de o pecado nos separar de Deus, Deus nos ama tanto que Ele deu o Seu Filho para morrer por nós, e nos ama tanto para que nós não ficássemos sem saber daquilo que Ele quer. Então Ele providenciou um meio. O amor de Deus é tão grande que Ele quer que você saiba todos os passos que te conduz à salvação. Então Deus se revela e usa um meio bem específico para que você entenda a sua vontade e a sua palavra. Como é que Deus faz para revelar a sua vontade, para Deus se revelar ao ser humano, sendo que todos os seres humanos são pecadores? Aqui no livro de Números, no capítulo 12, diz assim, Números capítulo 12, está aqui, verso 6, diz assim a palavra de Deus: Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, ok? Então o que Deus faz? Deus fala através de profetas, de duas maneiras, sonhos e visões. Qual a diferença? Na visão, o profeta está acordado e ele então tem uma visão do que Deus deseja, os planos de Deus e o que Deus quer fazer para este momento.
E sonho, claro, ele está dormindo, então Deus dá a ele um sonho e ele revela através do profeta àquelas pessoas o sonho. É interessante você notar que Deus suscita profetas em cada momento específico, para uma mensagem específica, para um tempo, para uma época específica. Isso é bom você colocar na sua mente, ok? Deus não fica suscitando profeta em todos os momentos, em todos os lugares e de forma aleatória. Não, Deus suscita profetas para acontecimentos importantes e revelar ao seu povo, às pessoas, aos seres humanos, a vontade dele para com os seres humanos. Agora veja, Deus não escolhe só homens como profetas. Deus não faz acepção de pessoas no quesito da sua revelação. E a Bíblia tem aqui algumas mulheres que foram usadas por Deus. Você quer ver, por exemplo, aqui em Juízes, vamos achar aqui, Juízes capítulo 4, nós temos aqui uma profetisa que foi usada por Deus, olha, Juízes capítulo 4, verso 4, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora foi uma mulher extremamente importante para o povo de Israel, para uma época. Nesse período em que os juízes governavam a nação de Israel, Débora era uma mulher usada por Deus como profetisa para revelar a vontade de Deus e direcionar o caminho das pessoas segundo Deus queria que eles o fizessem. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 2, olha que interessante também. Lucas capítulo 2, vamos aqui, palavra de Deus, verso 36 e 37. Lucas capítulo 2, verso 36 e verso 37. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Percebem? Aqui Ana profetisa usada por Deus. Tem outras, você vai encontrar outros, né? Você vai encontrar as 4 filhas de Felipe aqui na palavra de Deus, e você vai encontrar outras profetisas. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que Deus em cada momento usa a pessoa que realmente está em contato com Ele, usa a pessoa que está em uma vida espiritual muito melhor de relacionamento com Ele. Então Deus usa essas pessoas para transmitir a sua verdade, quer sejam homens, quer sejam mulheres. Agora, uma coisa interessante, Jesus advertiu que haveriam falsos profetas. E o que é que dá para um profeta verdadeiro a sua autoridade? E o que é que fazem os profetas falsos para que eles dê a impressão de que eles estão com o poder de Deus? Veja, é claro que os milagres são aquilo que chama mais atenção. É ou não é verdade? Quando você vê uma pessoa fazendo um milagre, operando um milagre, então você vai ficar atento ao que essa pessoa fala, porque na nossa concepção humana pecadora, o ser humano que opera um milagre, ele vem da parte de Deus, ele é enviado por Deus. Mas será que a Bíblia confirma isso? Será que uma pessoa, para ser de Deus, ela precisa operar milagres? Tem aqui um acontecimento na vida de João, o Evangelho de João aqui no capítulo 10, o verso 41. A palavra de Deus diz assim: e iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. João Batista, segundo Jesus, não houve ninguém maior do que ele dos nascidos de mulheres. João Batista foi o profeta que antecedeu a volta de Jesus. João Batista foi o profeta que abriu o caminho para Jesus começar o seu ministério. Foi o último profeta antes de Jesus. Foi aquele que abriu o caminho e entronizou Jesus entre as pessoas. Mas a palavra de Deus diz que João não operava milagres, mas o que João falava se cumpria. E eis aqui uma característica do verdadeiro profeta: o que ele fala se cumpre. Você entende? Mas sabe o que gostam de fazer os falsos profetas? Aqui em Mateus 24, verso 24, o próprio Jesus adverte o que gosta de fazer o falso profeta. Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você entende? Jesus está dizendo que os falsos cristos e os falsos profetas surgiriam e eles se apresentariam como uma demonstração de muito poder.
E o poder dele seria tão real que enganaria, se possível, os próprios eleitos. Veja, Satanás tem interesse muito grande em que você não entenda a verdade, não conheça a verdade, não ande pelo caminho da verdade. O interesse de Satanás é que você fique às escuras, que você não crê na verdade, para que você seja uma presa fácil dele. Porque quando você conhece a verdade, você se liberta das armadilhas e das garras de Satanás. E Deus é tão maravilhoso que Ele se revelou a nós através da sua palavra e continua a cada tempo levantando profetas para que os seres humanos sejam advertidos em sua época daquilo que está acontecendo. E então o que o inimigo faz? Ele usa seres humanos como profetas falsos. Se o profeta é falso, não vem de Deus, ele vem de Satanás. Então as pessoas são usadas pelo inimigo e operam milagres e fazem sinais para enganar as pessoas. Porque as pessoas hoje acreditam que qualquer um que diga em nome de Jesus, levanta para uma pessoa que está enferma e ela se levanta, essa pessoa é de Jesus. Aí eu pergunto, operar milagres é sinal de que você foi aceito ou você é da parte de Deus? Vamos deixar Jesus responder, aqui em Mateus capítulo 7, o próprio Jesus responder sobre isso. Será que uma pessoa que usa o nome de Jesus para fazer um milagre, e o milagre acontece, ele está fazendo da parte de Deus, Deus o enviou, Jesus o enviou? Então Jesus está dizendo para mim e para você, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Olha só, Jesus está dizendo que não é todo que me diz glórias, aleluia, ou exalta o nome de Jesus, vai entrar nos céus. Para entrar no céu, você precisa fazer a vontade de Deus. Se você faz a vontade de Deus, então você tem acesso ao céu. Mas você ficar falando que é de Jesus, que ama Jesus, glórias a Deus, isso não prova que você é de Jesus. E Jesus vai mais adiante ainda, no verso 22. Muitos naquele dia, claro, no acerto final, no encontro com Jesus, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então essas pessoas estão contestando com Jesus sobre o fato deles não poderem entrar no céu. Eles, mas Senhor, nós lá profetizamos em Teu nome, e em Teu nome nós fizemos milagres, em Teu nome expulsamos demônios. Ou seja, uma pessoa dizia em nome de Jesus, e a coisa acontecia. E então o verso 23, então lhes direi explicitamente, a resposta de Jesus a essas pessoas, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você entende? É possível você usar o nome de Jesus e ser um iníquo ainda. Sabe o que é iniquidade? É o pecado, e o pecado é a transgressão da lei de Deus. A pessoa pode usar o nome de Jesus não estando com Jesus. E o milagre pode acontecer em nome de Jesus, mesmo que aquele que opera o milagre não esteja em nome de Jesus. Mas Jesus não os conhece por isso, eles não são servos dele, porque não fazem a vontade de Deus, não fazem a vontade do Senhor. Não vivem com o Senhor e não vivem para o Senhor. Sabe, o diabo está muito irado sim nesses últimos dias, o tempo dele está acabando. Mas o inimigo não está irado com todo mundo, com todas as pessoas. O inimigo está irado contra um povo que faz a vontade de Deus, um povo que guarda a vontade de Deus, um povo que ouve a vontade de Deus. E eu vou dizer para você quem é esse povo que o inimigo está irado. Está aqui em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Olha, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Aí quem são esses que o inimigo está irado? Irou-se o dragão é Satanás, a antiga serpente, que se chama Satanás e Diabo, tá bom? Está ali na palavra de Deus, em Apocalipse está escrito isso. E a antiga serpente, se referindo a Satanás, que enganou Adão e Eva. E irou-se o dragão contra a mulher. Mulher, na profecia, é igreja. Então ele está irado contra uma igreja, contra um povo. Quem é esse povo? Esse povo guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ok? Então, os mandamentos de Deus, ninguém tem dúvida do que seria isto, né? Está lá em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. É um povo que guarda esses mandamentos de Deus, porque é a vontade de Deus, e tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Aqui em Apocalipse capítulo 19, e o verso 10, diz assim, prostrei-me ante aos teus pés para adorá-lo, ele porém me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, os que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você consegue entender? O inimigo está irado contra um povo, que esse povo, qual é a característica desse povo? A característica desse povo é
ele guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, o dom profético. Esse povo, além de ter os mandamentos de Deus, esse povo ainda tem um profeta enviado por Deus para os ajudar nos momentos finais da história da humanidade. Ou seja, Deus, além de ter a sua palavra revelada para este momento específico da história da humanidade, onde as coisas se modernizam, Deus usou um profeta para ajudar o povo a entender a sua vontade registrado na palavra de Deus. Aí você pode perguntar, mas pastor, isso é bíblico? De ler a Bíblia, ainda precisar de um profeta para nos dizer o que está acontecendo nos dias em que nós estamos vendo? É bíblico sim, está aqui em 2 Reis, olha, vou ler para você ver. 2 Reis, capítulo 22. Você vai encontrar no capítulo 22 a história do rei Josias, que mandou reformar o templo. E quando eles estavam reformando o templo, cavando ali uma parede, eles acharam o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus, que era escrito em rolos. E ali nesse livro havia uma profecia de maldição contra o povo de Deus, porque eles haviam se rebelado contra Deus. E então eles leram aquilo que estava e levaram diretamente para o rei Josias. E veja o que acontece no verso 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, que é a Bíblia, rasgou as suas vestes e ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, e Safã e Azarias foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum. Então eles chegaram para ela e disseram: olha, o rei leu aqui, está no livro da lei, na palavra de Deus, o que eles tinham naquele momento era o Pentateuco, e era escrito em rolos, em papiros. Então eles levaram para Hulda, que era a profetisa, e disse: olha, o rei está preocupado, porque aqui é uma maldição de Deus para o povo, e ele quer mais esclarecimentos sobre isso, como Deus vai fazer, quando Deus vai fazer isso. No verso 15, ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Olha, Deus está usando o profeta para aquele momento dizer para aquela pessoa que estava interessada na revelação de Deus: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, a todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, olha agora a revelação de Deus para aquele momento, de acordo com o que estava escrito na palavra: porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer. Você entende? Havia uma revelação da palavra de Deus através de um profeta, trazendo maldição para o povo. Deus estava irado por causa do pecado e rebelião. Josias entrou em contato com a palavra de Deus, acreditou na palavra de Deus, disse: agora eu quero saber o que Deus vai fazer agora conosco. Então consulta, profetiza para ver o que vai acontecer. Você entende o que eu quero dizer para você? Em todos os momentos, em todas as épocas, Deus levanta profetas, homens e mulheres santos da parte dele, para revelar aquilo que já está escrito, nos mostrar qual o procedimento de acordo com aquilo que está escrito. Deus começou um movimento de reforma para restaurar a sua verdade ao longo de um período de trevas da humanidade, de 508 até 1798, quando as trevas doutrinárias cobriram o planeta Terra, e Deus levantou muitos homens bons, Martinho Lutero, Zwinglio, e tantos outros que entraram ali para serem reformadores da verdade. Mas eles não reformaram toda a verdade. Eles foram até onde a sua época o permitia ir. E eles foram revelando parte dessas verdades. No entanto, chega-se o tempo do fim. E no tempo do fim, que é o último momento da história da humanidade, Deus precisa
restaurar toda a verdade. As pessoas precisam entender e compreender toda a verdade da palavra de Deus. E então Deus levanta um movimento profético para anunciar as tuas verdades para os dias em que nós estamos vivendo. E aqui em Apocalipse capítulo 10 e o verso 11, está aqui a revelação, o capítulo 10 todinho fala do levantamento desse movimento profético, e no verso 11 tem uma ordem. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Você entende? Então Deus levanta um povo para que este povo reforme toda a verdade de Deus, traga à tona toda a palavra de Deus revelada. Então, para este momento, Deus precisava de um profeta, para então nos ajudar a entender, para nos dar coragem, disposição, tornar claro o nosso caminho, pegar a palavra de Deus e dizer, olha, Deus está dizendo que esta revelação é dessa maneira e vai acontecer assim. E então veja, o que Deus faz, Deus levanta um povo em 1844, e com este povo Deus também levanta um profeta, na verdade, uma profetisa, uma mulher, que nós, como adventistas do sétimo dia, conhecemos como Ellen Gold White. Nós acreditamos no seu dom profético, porque de acordo com toda a Bíblia e os critérios para um profeta, ela se enquadra certinho nesse quesito de profetas. Começou seu ministério em 1844, com 17 anos de idade. Uma jovem franzina, com muitos problemas de saúde, estudou apenas o primário, até o 4º ano do primário do seu tempo. Não pôde estudar mais porque um incidente, uma coleguinha jogou uma pedra, acertou o seu nariz e tornou a sua vida um fardo por todo o resto do seu viver. Então, sem estudos, fragilizada, Deus pôde usá-la de forma poderosa. Teve mais de 2.000 sonhos e visões, escreveu mais de 100.000 páginas, escreveu sobre diversos assuntos, entre eles saúde, educação, educação de filhos, conduta cristã, relacionamento conjugal, escreveu sobre profecias, escreveu sobre a vida de Jesus, escreveu livros que hoje está espalhado por todo o mundo, como o livro O Grande Conflito, que registra a história da humanidade desde o início até o retorno de Jesus e o fim de todas as coisas. Livros que fazem parte da cabeceira de muita gente, como o chamado Desejado de Todas as Nações, e também o livro Vida de Jesus. Escreveu milhares de livros. Muitas coisas do que ela escreveu lá há 150 anos atrás, 160 anos atrás, hoje a medicina está descobrindo que aquilo realmente é verdade. E hoje estão descobrindo uma forma de usar a medicina conforme ela registrou. Ela tem ajudado muito aqueles que creem. A Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A igreja adventista tem prosperado porque tem dado ouvido à voz de Deus através do seu profeta. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa segurança. E então, para entendermos alguma coisa mais para os dias em que nós estamos vivendo, para esta época, Deus então suscitou um profeta para nos revelar coisas que não entenderíamos se Deus não falasse. O que eu estou dizendo aqui é desta forma. Você entende? E nós somos felizes por acreditar no profeta de Deus. E as famílias prosperam com isso, a educação de filhos, nós temos uma saúde melhor, porque acreditamos no que Deus revelou através de sua profetisa. Para nós, a base de toda a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a igreja de Deus, aqui para os últimos dias, para restaurar toda a verdade, tem um profeta que fala da parte de Deus para toda a humanidade. Leia alguns livros, pegue lá O Grande Conflito, pegue lá livros como Desejado de Todas as Nações, Caminho a Cristo, Vida de Jesus, e dá uma olhadinha por você. Então tire as suas conclusões. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te ajudar a entender a vontade dEle, a verdade dEle, as revelações dEle e a forma carinhosa como Ele tem nos tratado e nos conduzido. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Eu quero orar por você sobre isso, para que você confie na palavra de Deus e confie no profeta de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela salvação que nós temos em Jesus e pelo privilégio de estudar e abrir a tua palavra. Obrigado porque o Senhor providenciou todos os meios pelos quais nós pudéssemos conhecer toda a verdade e não sermos presas fáceis do inimigo. Obrigado porque o Senhor tem levantado diante da humanidade um movimento profético para restaurar toda a verdade e então nos deu através desse levantar desse movimento profético um profeta que nos ajuda a entender coisas que são difíceis para nós como seres humanos. Por causa do pecado estamos alienados, separados do Senhor, e então nos unimos a Ti
através da revelação que nós temos e através do sangue precioso de Jesus. Nos abençoe, nos encha com a tua graça e abençoe todos os teus filhinhos e filhinhas que me assistem nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus enche o seu coração, a sua vida e a sua família de paz e segurança. Um forte abraço e até o próximo vídeo.